Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom poder, mais uma vez, estar junto de você aqui, mesmo que virtualmente, adorando a Deus, contemplando, a sua majestade e também aprendendo um pouco mais sobre Ele, sobre o seu amor, sobre a sua graça, sobre a sua infinita misericórdia. É muito bom isso. Nós temos caminhado num texto que fala muito sobre isso. O capítulo 8 de Romanos é fantástico. E nós já vimos muitas coisas, nós já vimos que Deus é por nós, nós já vimos que esse Deus que é por nós nos mandou o melhor e o maior presente de todos, que é Jesus. Nós vimos também que, olha, a instância maior, o Deus Todo-Poderoso, transcendente, imanente, foi que nos justificou. Quem pode intentar acusação contra nós? Ninguém. Se é Deus que nos justifica, a instância maior, não tem mais para onde recorrer. Ele é por nós, é Ele quem nos justifica. E eu quero terminar essa série das 5 perguntas que mudam a nossa história, com o restante do capítulo, com os últimos 6 versículos, com mais 2 perguntas que nós vamos trabalhar hoje, nesse domingo. A primeira delas se encontra no verso 34. Quem os condenará? É Cristo, Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Essa pergunta nos lembra de algo que a gente vem estudando o tempo todo, nesse capítulo, o tempo todo, desde que nós começamos essa série. Existe um problema. Na realidade, são 3 palavrinhas com P, O problema, o preço e também a promessa, que nós vamos encontrar aqui nesse versículo 34. Quem os condenará? Quer dizer, existe algo aí que Paulo está trabalhando nessa epístola de Romanos, e se você foi um bom aluno de escola dominical, você participou de alguma organização para-eclesiástica, como a ABU, como Palavra da Vida, como alguma outra organização de juventude, você com certeza aprendeu aquilo que nós conhecemos como a estrada de Romanos para a salvação. É um dos métodos de evangelismo bem utilizados. E aqui nessa carta em Romanos, Paulo ele diz, olha, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, 23. Todos pecaram, nós temos um problema. Em Romanos 6, 23, na parte A, no comecinho, a primeira frase, nós vemos que o salário desse pecado é a morte. Existe um problema, o pecado. Existe um problema que afeta a todos. Existe um problema que afeta até a natureza. E a natureza geme. A natureza espera ansiosamente pelo conserto de Deus. Porque esse pecado, esse problema, gera morte. Gera morte daquilo que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho. O doador da vida. Aquele que não só dá a vida, mas que mantém a vida. Fez tudo para que fosse exatamente pleno e cheio de vida. Mas o pecado ele vem e ele traz a morte. Aonde ele chega, não só o homem é afetado, mas toda a natureza é afetada também por esse problema. Na estrada de Romanos, Paulo ali trabalhando na própria parte B do versículo 23 do capítulo 6, diz, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí nós começamos a ver o preço. Paulo vai quantificando isso, ou vai dando preço a isso. Romanos 5, 8 também, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí nós vemos o preço aqui. Jesus morreu por nós.
Ele deu a vida por nós. Foi um sacrifício alto, um preço alto que foi pago por Jesus ali na cruz. E na caminhada, nessa estrada de Romanos para a salvação, nós vemos como quarto ponto, lá o Romanos capítulo 10, verso 9, falando sobre o confessar a Jesus, com o coração, com a boca, o crer na ressurreição de Jesus. Esse entendimento, essa fé, essa crença, Paulo diz, olha, leva à salvação. Se creres com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. No verso 13 desse mesmo capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é promessa de Deus. Promessa de Deus também, capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, no nosso capítulo, o capítulo da minha predileção, que nós estamos estudando e terminando hoje, verso 1, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Promessa de Deus. Verso 38 a 39, que nós vamos ler daqui a pouco e terminar essa série estudando esses últimos versículos, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar. Promessa de Deus. Então, quem nos condenará? Se foi Cristo, o presente de Deus que nós estudamos semana atrasada, Cristo que morreu, aquele presente precioso que não tem nada igual, quem nos condenará? Se Ele ressuscitou, ou seja, a prova que tudo deu certo, que foi satisfeita a ira de Deus, quem nos condenará? E outra coisa, Ele está lá à direita de Deus intercedendo por nós, quem nos condenará? Aí você pensa assim, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, eu sou um bom filho, eu sou um bom profissional, eu sou um bom. Não é pelo fato de ser bom ou ruim, essa não é a medida, essa medida está errada. Não é? O John Piper, trabalhando sobre isso, ele fala o seguinte, deixa eu achar aqui na minha anotação, eu já falei isso, acho que logo no primeiro sermão dessa série, o John Piper diz que o que faz do pecado, não é, em primeiro lugar, porque esse pecado machuca as pessoas, mas porque ele é uma blasfêmia contra Deus, e esse é o mal supremo, é a indignação suprema do universo. E o John Piper continua, o que acontece é que a glória de Deus não é honrada, a santidade de Deus não é reverenciada, a grandeza de Deus não é admirada, o poder de Deus não é louvado, a verdade de Deus não é buscada, a sabedoria de Deus não é estimada e a sua beleza também não é estimada. A bondade de Deus não é saboreada, a fidelidade de Deus não é confiada, as promessas de Deus não são invocadas, os mandamentos de Deus não são obedecidos, a justiça de Deus não é respeitada, a ira de Deus não é temida, a graça de Deus não é estimada, a presença de Deus não é valorizada, a pessoa de Deus não é amada. Nós estamos falando aqui do infinito, do todo-glorioso, do todo-poderoso Criador do universo, por quem e para quem todas as coisas existem. Está lá no próprio livro de Romanos, capítulo 11, verso 36. Ele que mantém a vida de todas as pessoas em cada momento, está lá em Atos 17, 25. Agora, quando nós não fazemos isso, e nós não fazemos, não é? Nós não o obedecemos, nós não o honramos, essa é a maior ofensa, a maior blasfêmia do universo.
nós começamos a nos indignar, a nos entristecer com a pobreza, com a exploração, com o preconceito, com a injustiça do homem contra o homem, e a sentir pouco ou nenhum remorso ou indignação pelo fato de Deus ser tão menosprezado. Isso é que é pecado, segundo John Piper. Pecado é estimar, valorizar, honrar, desfrutar do homem e de sua criação, ou das suas criações, acima do Deus Todo-Poderoso. E até a nossa raiva centrada no homem, pela mágoa do pecado, faz parte do próprio pecado. Deus, ele se torna algo marginalizado na vida humana. Esse é o nosso pecado, essa é a nossa condição. Nós pecamos, porque nós não honramos a Deus, porque nós não admiramos, louvamos, buscamos, estimamos. Nós valorizamos a criação e não o Criador. Honramos a criação e não o Criador. Colocamos algo ou alguém no lugar de Deus. Esse é o maior pecado, essa é a maior blasfêmia. E Romanos, como nós já vimos, na estrada de Romanos para a salvação, fala que todos pecaram. Não existe um santo, um justo, nenhum sequer, porque todos nós cometemos e caímos nesse ato de rebeldia, de rebelião contra Deus, querendo ser o próprio Deus, o próprio Senhor da nossa história. E Paulo vem chamar a atenção para isso. Paulo vem nos lembrar da boa nova do Evangelho. E que palavra tão desgastada nos nossos dias como essa. O Evangelho, a boa notícia. Algumas palavras, eu estava até falando com a dona Marilena, né? A palavra formidável, eu até brinquei com ela. A senhora lembra do significado antigo dessa palavra, né? Então, formidável, antigamente, um dos significados, o que ela queria dizer, era na realidade algo assustador, aterrador, que causa muito pavor, medo. Mas para nós essa palavra foi mudando, perdendo sentido ou mudando o sentido, e ela significa algo que ultrapassa as dimensões usuais, colossal, gigantesco, formidável, extremamente admirável, belo, magnífico. A palavra adorar, né? Que é uma coisa que tem a ver com prestar culto. Olha como a gente usa. Eu adoro sorvete de flocos. Eu adoro aquele seriado, aquele filme. A gente até começa a usar essa palavra, né, como sinônimo de amar. E como essa palavra amar também, ela vai perdendo o peso do seu significado. Porque é a mesma pessoa que diz que ama um banana split, ou que ama um milkshake, ou que ama a picanha, né? E é coisa boa. É a mesma pessoa que diz que ama a esposa, que ama o filho. Essa mesma palavra é usada para dizer que ama a Deus. E vão perdendo a força, como essa palavra, que eu citei há pouco, o Evangelho para nós. Estava ouvindo lá o Matt Chandler falando sobre isso, como essa palavra vai perdendo o peso, a profundidade do que ela significa. É a boa notícia de Deus, que Jesus veio e nos livrou do peso do pecado, que a dívida que existia contra nós e que nos condenava ao inferno foi paga por completo, de uma vez por todas, lá em Jesus. E que a prova, né, que deu tudo certo, é que Ele ressuscitou e que o Espírito Santo está aqui dentro de nós, nos consolando, nos ensinando.
nos dando paz no meio de muitas vezes situações extremas. O Evangelho é essa boa notícia, Deus é por nós. Paulo está nos lembrando que Deus nos ama. E Deus nos ama desde a fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus nos amou, nos criou para sermos alvo, objeto do seu amor. Nós vimos isso. Então esse primeiro verso 34 fala do problema, do preço e da promessa. E quando Cristo entra na nossa vida, quando essa compreensão do amor de Deus, quando essa rendição à graça e à misericórdia de Deus acontece na nossa vida, é o momento da nossa morte. Como é que pode ser isso, pastor? Estou aqui eu, vivinho, em pé, olhando para vocês, falando com vocês, vocês me vendo. Há muito tempo atrás, o Sundar morreu, com aproximadamente 12 anos de idade. Ele se rende a essa graça e essa misericórdia de Deus. Ele compreende o alto preço que foi pago. E daquele dia por diante, a ira de Deus não repousa mais sobre mim. Deus olha para mim e Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o filtro da graça e da misericórdia, da sua misericórdia ali atuando. Mas ao mesmo tempo, essa caminhada de revolta e de rebeldia que existia em mim, ela começa a mudar. O Sundar começa a ter um choque entre o velho e o novo. Aquela velha compreensão, os velhos hábitos, velhos valores e os novos valores, essa nova perspectiva. Uma nova maneira de enxergar, de ver. A ideia que Paulo passa para nós, e ele expressa muito bem isso em Gálatas 2, verso 19 e 20, diz que a partir daquele momento que a graça invade o nosso coração, no verso 19 diz que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. A cruz faz toda a diferença. Essa cruz que nós lembramos e que nós cantamos, e que é um símbolo da nossa fé, essa cruz nos lembra que nós morremos ali. Nós morremos com Cristo e agora vivemos para Cristo. Verso 20 diz, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo vem nos lembrar. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu. Ele ressuscitou. E Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos condenará? Mais uma vez, nós chegamos a essa questão, a esse ponto. Deus quer falar com você mais uma vez sobre isso. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. O preço foi pago por completo, de uma vez por todas. Deus é por nós. Deus nos ama desde a fundação do mundo. Se você crê nisso, conforme nós vemos lá em Romanos 6:23, existe um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Capítulo 10, verso 9. Se essa compreensão, se eu alcancei essa graça, o que acontece? Se você crê no teu coração que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Verso 13 desse mesmo capítulo diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa compreensão só tem, essa certeza só tem aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Aqueles que foram amados do Senhor desde a fundação do mundo. E aí nós chegamos agora no verso 35. Verso 35 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Essa lista aqui é uma lista bem sugestiva. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Serão as dificuldades da vida, como estão listadas aqui. E Paulo, fazendo um paralelo a esse texto, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, do verso 11, capítulo 11, do verso 23 ao verso 30, Paulo nos mostra o custo do apostolado. Paulo nos mostra aqui que não é fácil. Há uma similaridade aqui de muitas coisas desses dois textos. Ele fala lá de prisão, de açoites, de perigos de morte nesse texto. Ele diz, olha, no verso 25, 3 vezes fui fustigado com vara, uma vez apedrejado, naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, no verso 26, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aqui é um paralelo com o verso 35 do capítulo 8. Perigos, fome, nudez, angústia, tribulação. Paulo está dizendo para mim e para você hoje, que nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque ele já experimentou todas elas. Ele já esteve lá no meio da tribulação. Ele passou por angústias de morte. Ele foi perseguido. Ele passou fome. Ele sofreu perigos. E em todos esses momentos, em todas essas experiências, ele diz, olha, eu estive lá, eu passei por tudo isso, mas eu experimentei lá o amor de Deus. Lá naquele momento eu vivenciei esse amor de Jesus, que nada pode nos afastar, nada pode nos separar. Eu estive lá, eu provei do amor de Deus, mesmo passando por tudo isso. Nada pode nos afastar de Jesus Cristo, nada pode nos afastar do amor de Jesus. E não é novidade, perseguição, tribulação, angústia, dificuldade para os santos. João Calvino fala o seguinte: não é novidade que o Senhor permita que os seus santos sejam imerecidamente expostos à crueldade dos ímpios. Isso não é novidade. Tanto nos tempos antigos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os cristãos sendo imerecidamente ali perseguidos, açoitados, só pelo fato de serem cristãos e de pregarem a graça e o amor de Deus, só pelo fato de serem identificados com Jesus. Muitos cristãos hoje também sofrem por terem se convertido ao cristianismo, por terem se rendido a essa graça e esse amor de Deus. Há não muito tempo atrás eu contei aqui o testemunho de um jovem da Guiné-Bissau, o Ismael, que foi perseguido pela sua própria família, que foram feitos atentados à vida dele, que apanhou, só pelo simples fato de se render à graça e ao amor de Jesus, de ter se convertido ao cristianismo. Quantos e quantos não são perseguidos? Mas Paulo nos diz o seguinte, o que Paulo quer nos dizer, nem isso pode nos separar do amor de Cristo Jesus. E aí ele continua,
Continua no verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores, porque Cristo está com a gente. O amor de Deus está em nós, sobre nós e através de nós. Paulo diz: porque eu estou bem certo. Nem morte, nem vida. O que isso quer dizer? Nada no mundo visível aqui, que a gente pode contemplar, ver, que a gente conhece. Como também ele diz: nem anjos, nem principados, no mundo invisível. Nem coisas do presente, nem do porvir, ou seja, de agora, tentações, compulsões, coisas que emanam do meu coração corrompido, velhas práticas, nem também aquilo que tem a ver com o futuro, né? A minha ansiedade, a minha ilusão de controle, nada disso. Como também ele fala de poderes, aqui já não é mais, não tem a ver com essa coisa sobrenatural, mas tem a ver com algo inimaginável, qualquer outra coisa nova que surja aí, ou altura, ou profundidade, aí falando sobre a vastidão do universo, ou qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada pode nos separar. Paulo encerra esse capítulo, encerra essas questões que mudam a nossa vida, nos lembrando que nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus por nós não é algo abstrato. O amor de Deus por nós, segundo o apóstolo Paulo, é algo que nos cobre, que muda a nossa perspectiva, que muda o nosso olhar. O amor de Deus, segundo Paulo, é um poder, pelo Espírito Santo de Deus, que nos capacita a enfrentar toda e qualquer situação, seja ela qual for. O amor de Deus, a graça de Deus. Lá em Efésios capítulo 3, verso 18 e 19, Paulo fazendo uma oração, ele diz o seguinte: olha, para que vocês possam compreender, verso 18 e 19 do capítulo 3, eu oro para que vocês possam compreender, com todos os outros santos, com todos os outros irmãos, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse conhecimento, esse experimentar do amor de Deus, que nós precisamos lembrar todos os dias. Você que é cristão precisa pregar para você todo dia, lembrar qual é o peso, o real significado do Evangelho, o que é que significa essa boa notícia. Você precisa todos os dias se aprofundar mais nesse amor de Deus, que está em Jesus Cristo, para que você seja tomado e experimente toda a plenitude de Deus. É isso que fala na última parte do versículo 19. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, Jesus está de braços abertos. Jesus, ele veio para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez hoje seja o dia que Deus tocou no teu coração, tocou no teu entendimento, para que você compreendesse essa verdade, de que sem Jesus nós não temos vida. O nosso fim, o nosso destino é a morte. Talvez hoje seja o dia que Deus tocou no teu coração, para se render completamente
ao senhorio de Cristo. Faça isso. Feche os teus olhos, baixe a tua cabeça e chore, e se entregue totalmente ao Salvador, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você já fez isso algum dia, já entregou a tua vida a Jesus, mas tem dado mais ouvido às vozes de condenação, de acusação, hoje é o dia de você se render novamente a Jesus, entendendo isso que Paulo nos falou, que não existe mais condenação, ninguém pode mais nos acusar, ninguém pode acusar os eleitos de Deus, aqueles que estão em Jesus, porque quem justificou foi o próprio Deus. Trabalhe isso, mergulhe nas Escrituras Sagradas, deixe que os versículos, pesquise, deixe que os versículos que falam sobre isso ecoem e possam falar bem mais alto do que essas acusações que o diabo coloca na tua cabeça. Nada que você tenha feito, nada que você tenha dito, nada que você deixou de fazer é maior do que o amor, do que a graça de Deus que está em Cristo Jesus. E não pesa condenação, não pesa acusação contra os eleitos do Senhor. E se você já tem um bom entendimento e desfruta, dessa graça, já caminha, com alguma maturidade em tudo isso que nós falamos, é a oportunidade também de você se render a esse Deus majestoso, se render a essa graça infinita e adorá-lo, e honrá-lo, e amá-lo cada vez mais. São tempos difíceis, são tempos que nunca antes vivemos, mas o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, está aqui com a gente, comigo e contigo, para que nós possamos desfrutar, para que nós possamos vivenciar. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos chegando ao final de mais uma série, chegando ao final, Senhor, de um tempo gostoso em que o apóstolo Paulo nos ensina acerca do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, porque nós revisitamos, Senhor, revisitamos essas verdades fundamentais, o próprio Evangelho, lembrando o peso, lembrando o real significado da boa nova que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que maravilha, Senhor. Senhor, que nós possamos descansar nessa Tua graça, que nós possamos mergulhar, Senhor, de cabeça realmente, tentando compreender, tentando aprender mais sobre esse amor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos abençoa. Aqueles que entenderam a importância de Jesus Cristo para nós hoje, e que eles se sintam cada vez mais atraídos e rendidos por esse Jesus que muda a nossa história. Aqueles que estão lutando contra essas vozes que se levantam, Senhor, para tentar nos afastar do caminho, dizendo que somos indignos. Senhor, cala essas vozes com a certeza do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Derrama, Senhor, realmente bênçãos sem medidas no Teu povo, Senhor. E nos ajuda a compartilhar, nos ajuda a sermos agentes desse amor e dessa graça de Deus, levando a tantos outros que precisam essa boa nova, esse evangelho da salvação, Senhor. Nos abençoa, no nome de Jesus é que oramos, amém.